Então, boa noite a todos. Eu já deixei lá no nosso Moodle o plano de ensino e roteiro de aulas. O roteiro de aulas, ele é mais ou menos estático e eu vou tratar daqueles temas durante aquelas aulas. Combinado? Eu dividi o nosso semestre em duas partes. A primeira parte eu vou tratar do direito internacional público e a segunda parte eu vou tratar do direito internacional privado. O direito internacional público, eu vou falar de uma forma geral, das fontes, dos atores, que são as coisas que normalmente caem na prova da OAB. E depois vou falar mais de direito internacional privado, que é o que tem mais chance. De um tempo para cá, a prova da OAB ela tem tratado mais de questões de direito internacional privado. Então, é mais interessante nós gastarmos um tempo falando desse outro ramo do direito internacional. Ok? Para quem não me conhece, eu sou a professora Caroline. Para quem já me conhece, oi. É um prazer imenso estar aqui com vocês novamente, mais um semestre, o 10º semestre. É sempre um semestre mais tranquilo, mas isso não significa que é fácil, tá? Vocês ainda têm muitas disciplinas ainda para cursar, precisam se preparar para a prova da OAB, então tem aí o preparatório da OAB que vocês têm que assistir. Mesmo quem não quer advocacia, a prova da OAB é fundamental para a sua vida profissional, ok? É uma etapa que você tem que passar depois que faz o curso de Direito. Combinado? Então, eu quero compartilhar com vocês o nosso plano de ensino. Ok? Vou compartilhar com vocês aqui o nosso plano de ensino. É a obrigação de todo professor ler para vocês no primeiro dia de aula o plano de ensino, que são as nossas regrinhas. Boa noite, Fernanda. Porque são as nossas... Fernanda, você perdeu. Ângela e eu já caracterizadas para o carnaval. Bloquinho da tia Carol. Tá bom? Verdade. Vale sim, vale sim. Então, vamos lá, o nosso plano de ensino. Depois a gente coloca de novo aqui as fantasias, pode deixar. Vamos lá, o nosso plano de ensino. A nossa disciplina, então, é o Direito Internacional Público e Privado. Uma carga horária de 60 horas, então nós teremos aulas todas as quartas-feiras à noite, e é uma disciplina 100% teórica. Então, não adianta, eu vou falar, vocês vão fazer exercícios e prova. Combinado? Então, é uma matéria exclusivamente teórica. Quais são os assuntos que nós vamos tratar esse semestre? Direito internacional público, nós vamos falar das noções preliminares, hoje nós já vamos começar, vamos falar das fontes do direito internacional público, vamos dar ênfase em tratados internacionais, porque tem uma relação direta com o nosso ordenamento jurídico. Então, nós vamos falar muito de tratado internacional, nós vamos falar dos sujeitos de direito internacional, estados, organizações internacionais, a Santa Sé, nós temos aí outros atores, alguns doutrinadores aceitam, outros não, aí nós vamos falar das empresas privadas, como atores das relações internacionais, vamos falar do indivíduo, ok? Nós vamos falar, então, disso de direito internacional privado. Vamos falar das organizações internacionais, especialmente a ONU, com seu mecanismo de solução de controvérsias, depois vamos entrar na segunda parte da nossa disciplina, no direito internacional privado. E aí nós vamos falar do conflito, da lei no espaço, qual lei vai valer em determinada situação,
que tem conexão internacional. Nós vamos falar de cooperação jurídica internacional. Então, homologação de sentença estrangeira, carta rogatória, auxílio direto. Nós vamos tratar daqueles casos em que envolvem direito de família, direito das sucessões, sequestro internacional de menores. Esse termo, embora nós usemos sequestro internacional de menores, ele é um termo equivocado, vou falar disso também. Contratos internacionais, direito do consumidor internacional. Todo mundo aqui faz uma comprinha num site chinês, não é verdade? Quem aí faz comprinha num site chinês? Eu faço. E meus direitos? Como é que ficam? E se eu entro lá no site e vejo um vestido lindo, aí quando chega aqui na minha casa é um negócio completamente diferente. E aí? Eu fui enganada, não fui? Eu fui lesada. Como que nós resolvemos essas pendências internacionais? Então, nós vamos ver um pouco disso também, direito do consumidor e direito do trabalho internacional. Por fim, embora seja uma disciplina da área de direito internacional público, nós vamos falar de direito da integração e das entidades de a integração regional. Então, Mercosul, nós vamos falar de União Europeia, nós vamos falar de Pacto Andino, e aí vai ser uma atividade de sala de aula invertida, ok? Todo semestre eu faço com os alunos essa atividade de sala de aula invertida, é bem legal, eles gostam, nós aprendemos muito, discutimos, vale a pena, tá bom? Então, esse semestre nós também vamos fazer. Então, essa é a nossa ementa, aqui os objetivos, conteúdo programático. Então, hoje nós já vamos começar a falar dessa introdução ao direito internacional público, depois vamos entrar nos tratados internacionais, nos sujeitos de direito internacional, organizações internacionais, especialmente a ONU. Terminou o primeiro grupo de conteúdo, entramos no segundo grupo de conteúdo, que é o direito internacional privado, tá? Direito internacional privado, direito das sucessões, obrigações, direito do consumidor, integração, e aí os nossos blocos econômicos, tá bom? Tudo está lá no Moodle para que você tenha acesso ao nosso conteúdo programático. Qual é a ferramenta que nós vamos usar? Essa que vocês já estão acostumados, Google Meet. Eu criei um link permanente, então, pessoal da turma da noite, esse é o link permanente para todas as nossas aulas. Se acontecer alguma alteração, eu vou entrar em contato com a representante e vou falar com ela, mas segue esse link até o fim do semestre. Combinado? Além disso, as nossas provas serão presenciais. Então, as aulas serão aqui, nesse ambiente remoto, eu ao vivo e vocês assistindo, e a nossa prova vai ser presencial. A prova vai ser presencial se a instituição garantir um protocolo mínimo de segurança para todo mundo, ok? Afastamento, uso de máscara, álcool em gel, ok? Então, se a instituição conseguir estabelecer esse protocolo de segurança, as nossas provas serão presenciais, combinado? No mais, a aula do dia a dia vai ser aqui no ambiente virtual do Google Meet. A metodologia é essa metodologia que vocês já conhecem. Eu vou falar um bocado, mas nós teremos alguns dias que nós vamos fazer atividades com uma metodologia ativa, ok? Vai ser estudo de caso,
que eu vou apresentar algum caso e vocês vão ter que debater esses casos, esse caso aí no seu grupo. O Google Meet, ele tem uma ferramenta muito legal que eu consigo criar. Durante a nossa aula aqui, eu consigo criar várias salas. E cada aluno vai ser designado para aquela sala do seu grupo. Nós vamos dividir a turma aqui em grupos. E aí vocês, dentro daquela sala, vocês vão poder discutir entre si o tema que eu vou passar para vocês. Depois voltam todos para essa sala oficial, essa grande, com todo mundo, e aí nós fazemos as apresentações. Então, vocês conseguem fazer as reuniões de grupo dentro da nossa sala virtual aqui do Moodle e do Google Meet. Combinado? Então, ao longo do semestre, nós vamos fazer essas atividades com metodologia ativa. Combinado? Então, é isso. Vamos lá. Avaliação. Vocês já sabem, sim, Carol, é muito legal. Eu consigo criar salas. Eu coloco, olha, Carol e Fernanda e Letícia vão para a sala 1. Aí você clica no link da sala 1. Você vai abrir uma nova sala dessa daqui, essa sala virtual, e vocês vão poder debater o tema que for designado para vocês. Aí, por exemplo, a Letícia, a Bárbara e a Fernanda vão ficar em outra sala, por exemplo, e aí elas vão poder discutir o tema delas, ok? O tema em grupo, mas separado, né? Mais afastado. Então, o Google Meet, ele permite isso. É muito legal. Então, nós vamos fazer esse tipo de atividade para interação mais, para a gente interagir um pouco mais e não ficar só isso de eu falar. Tá? Então, eu vou trazer alguns casos e nós vamos discutir esses casos em sala de aula, cada grupo seu caso. Combinado? Vamos lá. Eu não faço chamada, vocês já sabem disso. Então, não tem esse negócio de reprovar com falta comigo. Tá bom? Não faço chamada, eu não acho isso mais algo para o 10º semestre. 10º semestre estão preocupados com outras coisas, não é verdade? Eu lembro que no meu 10º semestre, eu fazia o 9º e o 10º semestre ao mesmo tempo. Então, eu trabalhava de manhã, eu tinha aula à tarde e aula à noite, todos os dias. Chegava na sexta-feira à noite, eu já não aguentava mais ver professor. E eu estava E minha aula de sexta-feira à noite era Processo Penal 3. Eu levava o computador para a sala de aula. Eu já tinha baixado todos os episódios de Lost e eu ficava assistindo Lost na aula de Direito Processual Penal 3. Admito, fazia isso, eu entendo vocês, tá? Mas, quando eu estava em casa, ralava para estudar aquela matéria, para eu poder passar na prova. Ok? Então, é isso que eu espero de vocês. Precisa ficar aqui? Professora, eu não quero nem ligar o computador no dia da sua aula. Tá bom, sem problema nenhum. Fique à vontade. Tá? Mas se vier, vamos participar, principalmente naqueles dias que nós vamos ter atividades. Ok? Então, por isso que nós temos um roteiro de aula para que vocês venham no dia daquelas atividades avaliativas. Combinado? No mais, não precisa vir. Se quiser ficar aqui ligado no computador para assistir outra coisa durante a aula, sinta-se à vontade também, tá? Vocês sabem que quanto a isso é bem tranquilo. Mas veio para a sala de aula virtual, vamos participar. É só o que eu peço, tá bom? A nossa prova, ela vai ser prova presencial, valendo 7 pontos. Então, a nossa prova vai ser uma prova presencial, valendo 7 pontos. Eu vou fazer uma prova mesclada. O que é isso? Vai ser uma prova com algumas questões de fácil resposta, ok? Questões assim, que você vai bater o olho, já vai saber a resposta, e questões mais elaboradas, de marcar X no primeiro bimestre,
ok? Mas que você vai precisar ler, você vai ter que interpretar o texto, vai ter de interpretar dados. Então, a prova ela vai ter um mix de questões simples com questões mais complexas, ok? Até para preparar vocês para um concurso, às vezes na esfera federal, que cai muito direito internacional, ok? Então, por exemplo, você vai fazer o concurso para a AGU, você vai fazer um concurso para juiz federal. Esses concursos costumam cair muito direito internacional público e privado, tá? Então, por isso eu vou fazer esse mix de questões. E vamos ter 3 pontos de atividades que nós vamos fazer em sala de aula. Vão ser essas nossas aulas invertidas, nesses dias que eu vou trazer para vocês determinado tema, vocês vão discutir aí entre o seu grupo e depois vocês vão apresentar para a turma toda, tá bom? Então, nesse dia que nós tivermos a nossa atividade, essa atividade vai valer ponto. No primeiro bimestre, vão ser 2 atividades, cada atividade valendo 1,5 ponto cada. E no segundo bimestre, vai ser uma atividade valendo 3 pontos, que é a atividade dos blocos regionais. Então, mais para frente, eu já vou separar os grupos para a atividade final, lá do segundo bimestre, a atividade final, porque, embora seja uma apresentação rápida, eu quero um trabalho legal. Um PowerPoint, uma foto para mostrar o bloco regional. Eu vou estabelecer alguns quesitos mínimos que vocês vão tratar, tá bom? Então, essa do final do semestre, ela é um pouquinho mais elaborada. Combinado? Então, a nossa disciplina vão ser 2 provas para vocês, 2 provas objetivas, valendo 7 pontos cada uma, e atividades realizadas ao longo do semestre, valendo 3 pontos para o primeiro bimestre, 3 pontos para o segundo bimestre. Não conseguiu a média 6, você vai fazer a prova substitutiva. A prova substitutiva, ela já está lá no nosso calendário acadêmico, é na penúltima semana de junho. Você vai fazer a prova substitutiva e ela vai substituir aquela nota bimestral que foi menor. Então, se num bimestre você ficou com 5 e no outro você ficou com 4, a nota da prova substitutiva vai substituir a prova, o bimestre, valendo 4 pontos. Vocês já estão, assim, carecas de saber sobre isso, não é verdade? Mas não custa lembrar. Professor, eu fiquei com 6, mas eu quero melhorar a minha nota. Posso fazer a prova substitutiva? Pode. Ok? Não tem problema algum fazer a prova substitutiva para melhorar a sua nota. Vai diminuir a sua nota? Não, não vai diminuir. Ela só serve para aumentar a nota. Vamos lá. A média. Oi. Sobre a prova, ela vai ter questões tanto objetivas como dissertativas? Não, só objetiva. Só objetivas, tá? Né? Tá bom? Vocês estão no 10º semestre já. Vocês estão preocupados com outras coisas. Mas eu vou fazer esse mix que eu disse. Tanto provas, tanto questões rápidas para você responder, quanto questões, às vezes, que tem um texto de meia página para você ler. Então, a prova ela vai ser nessa mistura, né, de questões interpretativas, questões analíticas e questões bem objetivas. Bom? Certo. Isso, tipo OAB e concurso, mas concurso é um pouquinho mais difícil, tá? Com bastante leitura, mais estilo ENAD, para falar a verdade. Que é mix de questões OAB e ENAD. Tá? Ok? A média é a soma, então, das notas dos 2 bimestres dividido por 2. Bibliografia básica. Eu trouxe aqui bibliografia básica, tanto para a etapa de Direito Internacional Público,
Eu gosto muito do Rezec. Ele tem uma linguagem bem tranquila, bem fácil, mas ele é bem resumidão, tá? Então, às vezes você quer estudar só por ele, ok, tranquilo, mas saiba que ele é bem resumidão, tá? Então, ele seria uma opção para direito internacional público e para direito internacional privado, eu sugiro o Heinsteiner, ok? Esse livro ele está disponível lá na minha biblioteca, tanto do Rezec quanto do Heinsteiner, está lá na minha biblioteca, ok? Aí você não precisa adquirir esses livros, basta estudar por lá. Na literatura aqui complementar, esse livro do Mazzoli, muitos professores usam, eu não gosto, tá? Apesar dele constar aqui na nossa bibliografia, eu não gosto. Acho que ele tem alguns erros. Ok? Então, eu não sugiro estudar pelo Mazzoli. Eu até tenho ele aqui atrás, mas eu não recomendo, tá? Não é um livro que eu consulte, que eu não gosto. Eu prefiro o Rezec. Combinado? E esse livro aqui, O Direito Internacional no Século XXI, eu vou disponibilizar alguns trechos desse livro ao longo do nosso semestre, como leitura extra, leitura complementar das aulas. Combinado? Então, semana que vem, como é carnaval e nós não vamos ter aula, eu pretendo organizar já no Moodle toda a leitura do semestre, ok? Então, para a aula tal, já vai ter ali um texto do semestre separado. Para outra aula, já vai ter um texto do semestre. Então, eu quero aproveitar o carnaval para fazer isso tudo. Já deixar todos os textos que você lê, se você quiser, claro, para a disciplina de Direito Internacional Privado. Vai ser livro, vão ser trechos do livro do Heinsteiner, que eu gosto muito, trechos do livro do Rezec, esse Direito Internacional Complementar, e esse aqui, ó, Direito Internacional no Século XXI. Vou trazer outras situações, quando for falar um pouquinho de direitos humanos, às vezes posso trazer uma questão, um trecho de algum livro falando sobre direitos humanos, e por aí vai. Combinado? Então, no carnaval, eu vou aproveitar que nós não vamos ter aula, afinal, nosso calendário diz que é recesso, então nós não vamos ter aula, e eu vou deixar já montado para vocês o esqueminha de todas as aulas do semestre. Combinado? Professora, vai ter a semana toda sem aula? Não, só segunda, terça e quarta. Tá bom? Entendi. Vocês vão ter aula quinta e sexta. Beleza? Certo. Então, essa aqui é a nossa bibliografia, ok? Básica e complementar. Lá no nosso Moodle também, eu coloquei um roteiro semestral das nossas aulas. Aquilo que nós vamos trabalhar e os dias que nós vamos trabalhar determinados assuntos. Ok? A primeira aula é hoje, então já tem um textozinho lá do Rezec que eu vou colocar para vocês sobre o que nós vamos discutir hoje, ok? Na aula 2 é carnaval, e para a turma da noite, isso não vale para a turma da manhã, tá bom? Para a turma da noite, a nossa terceira aula, que seria no dia 24, eu vou estar no workshop de elaboração de TCC. Então, para a turma da noite, no dia 24/2, nós não teremos aula, mas essa aula vai ser reposta, combinado? Porque senão nós não conseguimos, para a turma da noite, encerrar o conteúdo, ok? Então, aqui no nosso calendário, vai ter um dia aqui na nossa aula 8, que nós vamos marcar uma data para reposição da aula que eu vou falar
sobre Organização das Nações Unidas. Tá bom? Então, lá na aula 8, nós vamos marcar um dia para realizar essa aula. Combinado? Então, isso vale apenas para o pessoal da noite. Quem é da turma da manhã, vamos ter aula no dia 24 normalmente. Tá bom? Dia 24, turma da manhã, vamos ter aula normalmente. Se alguém quiser assistir, alguém da noite quiser assistir a aula pela manhã, pode ficar à vontade, tá bom? Pode assistir a aula à vontade no dia 24 pela manhã. Aí não precisa assistir no dia da reposição. Ok? Então, aqui é um roteirinho básico do que nós vamos trabalhar ao longo do semestre. Tá bom? Então, aqui, como vai ser, parará, parará, parará. Nesse dia aqui, da ONU, eu vou mudar aqui, né? Melhor eu mudar esse dia aqui. Aqui no dia 24/3, eu vou fazer uma atividade avaliativa, tá bom? Eu vou alterar. No dia 24/3, eu vou fazer essa atividade avaliativa com vocês. E a nossa prova está marcada para o dia 14, ok? 14 de abril. No dia 21 é feriado. E aí voltamos no dia 28 com o nosso conteúdo. Parará, parará, parará. Chegamos até o dia da nossa prova do segundo bimestre, que é a prova presencial. Combinado que vai ser no dia 9 de junho. Por enquanto, a nossa prova ela está marcada para o dia 9 de junho. E no dia subsequente, na outra quarta, eu vou corrigir a prova, tirar algumas dúvidas, conversar sobre as notas, ok? Então, não façam ainda o download do nosso roteiro, porque eu vou alterar esse dia aqui da nossa atividade avaliativa, ok? Tá bom? Da nossa atividade avaliativa. Oi? Ok. Tá bom? Ok? Combinado? Combinado? Ótimo. Então é isso, pessoal. Esse é o nosso conteúdo programático, é o nosso roteirinho de aula, o que vocês vão ver mais ou menos ao longo do semestre. Pode ser que fique um pouquinho mais adiantado, pode ser que fique um pouquinho mais atrasado, mas isso tudo vai depender, então, aqui do nosso ritmo de aula. Beleza? Então, feitas as devidas introduções, alguma dúvida com relação à avaliação, ao nosso roteiro, ao conteúdo que vai ser ministrado? Alguma dúvida? Não. Não? Ótimo. Então, vamos lá. Deixa eu ligar aqui meu celular, né, para eu poder ver se alguém vai falar alguma coisa. Vamos contar. Professora, Oi. a senhora vai disponibilizar os slides? Sim, vou disponibilizar os slides e eu... Só um minutinho. Deixa eu entrar aqui. E eu sugiro que você nem copie, porque eu fiz esses slides de hoje, eu fiz muito completinho. Então, já está com muito texto. Então, sugiro que nem copie, tá bom? A não ser que você queira anotar alguma coisa que não esteja no slide, tá? Mas ele está bem completo. Tá bom. Beleza? Então, essa é a nossa primeira aula. Vamos falar um pouquinho das noções básicas do direito internacional. Eu pergunto porque tem professor que não disponibiliza. Não, eu disponibilizo sim, eu disponibilizo. Eu crio lá no Moodle, na nossa disciplina, eu crio uma caixa de arquivos.
E ali eu coloco os textos para ler, eu coloco, às vezes, algum exercício sobre aquele tema, eu coloco os slides já da aula. Então, para cada aula vai ter uma caixa de uma pasta, lá, aula 1, tema, né, que foi tratado naquela aula. Então, lá sempre eu coloco os slides, tá bom? Entendi, obrigada. E esses slides aqui eu fiz bem completinhos, então acho que lendo os textos que eu vou passar mais os slides, vai ficar tranquilo estudar. Tá bom? Uhum. Então vamos lá. Vamos lá. Tem alguém aqui? Então, nós vivemos num momento de extrema globalização. Globalização, lá nos anos 2000, era o tema, não era? Todo mundo falava dessa bendita globalização, não é? Muitos dizem que a globalização mesmo, ela começou lá nas navegações, na época das navegações, quando portugueses e espanhóis desbravavam os mares e levavam as normas e os direitos europeus para outros estados, para outras regiões. Então, alguns autores vão falar que a globalização ela se iniciou lá no finalzinho de 1400, início de 1500. Mas o que é essa globalização que todo mundo fala? É um processo de integração. É uma integração política, é uma integração econômica, social, cultural e também jurídica. Essa globalização, essa facilitação que nós temos hoje de acesso a informações, a lugares, ela também permitiu que houvesse essa integração de uma comunicação, de uma, como eu posso dizer aqui, não quero usar a palavra integração, de uma ligação e uma repetição de movimentos políticos, movimentos econômicos de determinado lugar para outros. E isso também vai envolver o direito. O direito também passa a ser um elemento integrador. O direito também precisa alcançar soluções para essa integração, para essa facilitação das negociações, das comunicações, ok? Das relações sociais, das relações políticas. E é com base nessa globalização e nessa integração que nós vamos criar a nossa sociedade internacional. A sociedade internacional vai ser, então, o conjunto de estados soberanos que vão ter objetivos similares, eles vão se aproximar por sua própria vontade, eles vão ter objetivos comuns, eles vão buscar interesses comuns, ok? Esses estados soberanos, essa ideia de um estado soberano, ela vai surgir lá na Paz de Westfália. Eu vou até mudar aqui o slide para você que eu fiz aqui. O que foi essa Paz de Westfália? A Paz de Westfália foi uma série de tratados internacionais que surgiram a partir de 1648. Então, a partir do fim da Guerra de 30 anos, que envolveu inúmeros países europeus, até então, alguns subordinados a outros estados. Então, com o fim dessa Guerra de 30 anos, lá em 1648, nós tivemos uma série, um número enorme de tratados internacionais que iriam regulamentar as relações entre aqueles estados soberanos, entre aqueles países.
entre Inglaterra, Países Baixos, França, Espanha, Portugal, ok? Então, não tinha ainda, né? Mas as cidades-estados germânicas. Então, a Paz de Westfália foi esse conjunto de tratados que criou o alicerce para o que é hoje o nosso direito internacional público. Por quê? Porque ele vai trazer nesses tratados as noções básicas e elementares do que é o direito internacional. O Estado, então, ele se fortalece, o Estado como país, ele vai se fortalecer como uma entidade que é soberana, que tem igualdade jurídica com os demais estados, que é contra a intervenção política e militar em outros estados. Ok? Então, a Paz de Westfália ela é um marco desse direito internacional clássico, porque você vai ter, de um lado, um Estado que passa a ser reconhecido como uma entidade detentora de poder, e do outro, um outro Estado, que também é detentor de poder, e, por livre vontade, eles vão negociar e assinar um tratado internacional que vai valer como lei entre eles. Então, lá, 1648 é um marco dessa criação desse direito internacional clássico, quando nós vamos ter estados negociando entre si, ok? Eu trouxe aqui alguns nomes que, quando vocês estiverem estudando, vocês vão se deparar. O Hugo Grotius, o Francisco de Vitória e o Albérico Gentili, eles são considerados os pais do direito internacional, porque eles já vão falar em normas internacionais que vão regulamentar as relações entre os estados, tá bom? Mas nessa época de 1648, nós não tínhamos ainda o termo direito internacional. Nós não tínhamos o direito internacional como um ramo do direito. Era apenas um conjunto de normas que foram criadas por meio de tratados internacionais. Por exemplo, Inglaterra e França assinaram um tratado nessa época dizendo que elas não iriam lutar entre elas, que elas iriam promover a paz entre elas e que elas não aceitariam intervenções de nenhum outro país em seus territórios. Isso cria, então, uma norma jurídica, cria uma norma jurídica que vai vincular Inglaterra e França. Significa que França e Inglaterra não vão mais lutar entre si. Tá bom? Só a título de curiosidade, a Paz de Westfália... Oi? O termo Estado entre países, como eles colocam e não países? Nós usamos aqui o termo Estado, Estado com letra maiúscula, tá bom? Nós vamos ver. Por quê? Porque o Estado com letra maiúscula, ele é uma entidade política. É uma entidade que vai exigir alguns elementos, tá bom? E para o direito internacional, o termo Estado é o mais correto do que países. Ok? Então, nós usamos o termo Estado-nação. Tá? Então, a título de curiosidade, essa série de tratados que foi firmada a partir de 1648, essa paz, que eles vão chamar de paz duradoura, esse período em que as grandes potências elas não vão guerrear entre elas, vai durar
até 1815, quando nós tivemos o Congresso de Viena para tratar do período napoleônico, em que Napoleão guerreou com praticamente toda a Europa. Okay? Então, essa paz de Westfália, essa paz duradoura, é esse conjunto de tratados internacionais que vão regulamentar a relação entre os estados, tá bom? Os estados-nação. Beleza? Então, vamos voltar aqui. Isso aqui era só para ilustrar o que é essa paz de Westfália. Opa! Conseguem ver? Então, Sim. com a paz de Westfália e a criação jurídica do Instituto dos Estados Soberanos, dos Estados-nação, nós vamos ter a criação dessa sociedade internacional, que vai ser um conjunto de países ou estados que vão se alinhar e aliar-se por meio de interesses comuns. Nós também vamos ter uma descentralização, não vai existir uma entidade que está acima desses estados. Agora, esses estados, eles são ou governados pelos seus reis, ou governados pelo parlamento e primeiros ministros, tá bom? Então, aqui você vai ter os seus próprios estados se organizando. E, juridicamente, esses estados, eles têm o mesmo... Desculpa. E, juridicamente, esses estados, eles vão ter a mesma força no cenário internacional. Mas, de fato, nós sabemos que não é isso que acontece. Você, apesar de ser, por exemplo, a Somália ser um estado soberano, ela não tem o mesmo peso e a mesma força da Rússia, por exemplo. Mas os dois são estados. Aos dois países vai ser garantido o direito de não intervenção. A esses dois países, eu vou respeitar suas fronteiras, eu vou respeitar as suas decisões, porque, num aspecto jurídico, eles são idênticos. E uma forma de ver essa igualdade é, por exemplo, a Assembleia Geral das Nações Unidas. Lá na Assembleia Geral das Nações Unidas, todos os países têm peso 1. Então, os Estados Unidos vão votar da mesma forma e com o mesmo peso que Malawi. Não vai ter a interferência, não vai ter aumento, porque os Estados Unidos, eles são ainda a maior economia do mundo. Então, não tem. Para a Assembleia, existe essa igualdade de fato. Mas nós sabemos que na esfera política, na esfera jurídica, na esfera econômica, nós temos essa desigualdade, ok? Falando disso, então, dessa ideia de estados soberanos, nós tivemos um movimento de aperfeiçoamento desse ramo do direito que tratava dessas relações entre os estados. Os estados agora, eles estão aumentando, não é? Antes você tinha aí 20, 30 países dominando todo mundo. De repente, você passa a ter 100. Como que você vai regular as relações entre esses estados? Você precisa, então, estabelecer preceitos mínimos. É quando vai surgir o termo direito internacional. Esse termo ele foi cunhado a primeira vez pelo Jeremy Bentham, lá em 1780.
Lá em 1780, 140 anos depois lá da Paz de Westfália, ele criou esse... não, 180 não, estou ficando doida, né? Não, 140, isso mesmo. Ele criou esse termo, direito internacional. Então, direito internacional nada mais é do que um ramo do direito que vai regulamentar a convivência pacífica e ordeira entre os seus membros, ok? Então, o direito internacional, ele visa regulamentar as relações entre os atores internacionais. Por que agora eu estou me referindo a atores internacionais e não mais a estados soberanos? Porque de 1648, quando nós começamos a reconhecer o Estado-nação como ente das relações internacionais, de lá para cá, nós tivemos o surgimento de novos atores. Nós temos, por exemplo, as organizações internacionais. Nós temos a Santa Sé. Quem que é a Santa Sé? A Santa Sé é a Igreja Católica. E a Igreja Católica, ela é vista no cenário internacional como um ente de direito internacional. Ela vai negociar tratados, ok? Ela vai negociar tratados, seja com estados, seja com organizações internacionais. Ela vai criar tratados que visam a regulamentar relações privadas no âmbito do direito internacional. Então, esse direito internacional moderno, esse direito internacional que nós conhecemos hoje, que nós aplicamos hoje, ele visa a regulamentar as relações entre os seus atores, tá bom? O direito, ele é um fenômeno da sociedade internacional. Ok? Mas nós temos de fazer uma diferença entre direito internacional público e o direito internacional privado. Até agora, tudo bem? Alguma dúvida? Não, professora. Tudo tranquilo, não é? Uhum. Então, o direito internacional ele vai surgir lá no século XVII, lá com a Paz de Westfália, e ele vai surgir como? Como um conjunto de tratados que vão estabelecer a soberania estatal. Conjunto de tratados que vai estabelecer os princípios do direito internacional. E um dos princípios é a não intervenção. E nesse desenvolvimento, né, ao longo dos séculos, o direito internacional ele foi se aprimorando. Nós temos agora novos atores, nós temos regras, nós temos costumes, nós temos órgãos de decisão internacional e precisamos fazer a distinção entre o que é o direito internacional público e o que é o direito internacional privado. O direito internacional público é aquele que vai tratar das relações jurídicas entre os atores das relações internacionais. Tá bom? Então, o direito internacional público, ele vai tratar dessa relação entre estados e estados, estados e Santa Sé, Santa Sé e organizações internacionais, estados e organizações internacionais.
entre estados e blocos regionais, e também com o indivíduo. Aí o indivíduo eu marquei com um asterisco, por quê? Se você ler o RESEC, ele vai falar que indivíduo não é ator das relações internacionais, tá bom? O RESEC, ele não aceita o indivíduo como uma parte importante do cenário internacional. Por quê? Porque ele vai falar que o indivíduo, ele é muito pequeno quando comparado, por exemplo, com a força de um país, tá? E o indivíduo, ele vai sempre se relacionar de uma forma privada com o Estado, ou com outro Estado, ou com a Santa Sé, ou com uma organização internacional. Então, para o RESEC, indivíduo não é ator das relações internacionais. Mas se você for estudar com base no Cansado Trindade, o Cansado Trindade vai falar o quê? O indivíduo é, sim, um ator dessas relações, porque ele consegue manifestar, ele consegue movimentar todo um aparato jurídico em torno dele para que o Estado se movimente. E aí ele vai trazer alguns casos em que nós temos o indivíduo no centro de decisões, por exemplo, da Corte Internacional de Justiça. Então, você nunca pode convidar para um mesmo evento o RESEC e o Cansado Trindade, eles não se bicam, tá bom? Eles não se bicam. O RESEC, para quem não sabe, ele é originário aqui do Uniceub. E o Cansado Trindade já foi ministro da Corte Arbitral, eu acho, ou da Corte Internacional de Justiça, ou da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ele foi ministro de alguma dessas cortes, juiz. Ele é da UNB. Então, eles são aqui de Brasília. E eles não podem participar do mesmo evento, porque eles batem boca mesmo, tá bom? Então, o direito internacional público, ele visa a regulamentação dessas normas jurídicas que tratam dos atores das relações internacionais, tá bom? E o que é o direito internacional privado? Bem, o direito internacional privado é o ramo do direito internacional que vai tratar das relações privadas com conexão internacional. Então, por exemplo, seu filho nasce no exterior. E aí, qual é a relação que ele tem com o Brasil? Essa é uma relação privada. Você se casa no exterior. Seu casamento tem validade no Brasil? É uma relação privada. Eu comprei... Oi? Professora, eu ia perguntar se isso também pode ser direito privado, os crimes cometidos no exterior. Pois é. Esse é um tema que você vai encontrar divergência na doutrina, ok? Porque alguns doutrinadores vão falar que crimes, embora seja matéria de direito público, se for um crime com conexão internacional, ele é um tema de direito internacional privado. Tanto que existe um elemento de conexão destinado exclusivamente para crimes, tá? Crime, delicti, comissi, alguma coisa assim, tá? Losse, alguma coisa, que é em latim. Então, o direito internacional privado, essa vertente mais moderna do direito internacional privado, vai falar que mesmo as relações públicas, elas também podem ter um viés privado. E um dos exemplos que eles usam é exatamente o crime. Que o crime, ele é uma matéria de direito público,
mas que tem efeito direto no direito internacional privado, se ele tiver essa conexão internacional. Ok? Entendi. Bom, então, por exemplo, um crime cometido no exterior, ele tem reflexo aqui no Brasil? Tem. Um dano material ocorrido no exterior, ele tem reflexo no Brasil? Tem. Como que o Brasil executa sentenças que são proferidas no exterior? Isso também é matéria de direito internacional privado, ok? Então, o direito internacional público, ele vai tratar daquelas disciplinas, daquelas normas que vão envolver os atores das relações internacionais, e o direito internacional privado, ele vai se relacionar com situações privadas / públicas, tá bom? Lembrem que existe essa discussão na doutrina, mas que tem conexão com o exterior, ok? Tem conexão com outro país. Então, sempre que existir um possível conflito de leis no espaço, ou seja, você está aqui, você é juiz, você está com um determinado caso, você não sabe qual lei aplicar, se é a lei brasileira ou é a lei de outro lugar, você tem um conflito de lei no espaço. Isso é matéria de direito internacional privado. Combinado? Certo. Beleza? Terminologias, então, para o nosso direito internacional, tanto privado como público. Como eu disse para vocês, o Jeremy Bentham, lá em 1780, ele vai falar pela primeira vez de direito internacional público, tá? Mas o Hugo Grotius, ele já falava num direito das gentes. Então, um direito das pessoas, um direito mundial, um direito de todos. Então, vocês também podem ler o direito internacional como direito das gentes. E o ius inter gentes, que também é uma forma de se referir ao direito internacional. Aqui no direito internacional, nós vamos usar muito aquelas expressões em latim, tá? É um juridiquês, não é um pouco atrasado, mas nós usamos muito expressões em latim. Então, você precisa decorar? Não, só precisa saber que vai cair na sua prova algumas questões, algumas frases em latim, e você vai ter que mais ou menos ali determinar o que se trata, tá bom? Mas o ius inter gentes nada mais é do que o direito das gentes, os direitos entre as pessoas, de diversos lugares, diversos países, tá bom? É o direito internacional, ok? Alguma dúvida com relação ao conceito? Não, professora. Não? Nossa paz de Westfália aqui, bonitinha, não tinha foto, tá? Na época. Então, ó, não tinha foto na época, e eles faziam, assim, umas pinturas, sabe? Tá? Vamos lá. Qual é o objeto do nosso direito internacional público? Qual é o objeto? Tudo que esteja ligado a uma paz mundial. Ó, que lindo! Não é? Então, tudo que esteja ligado a regulamentar as relações entre esses estados da sociedade internacional, para que eles não entrem em conflito, é o objeto do direito internacional. Além disso, o objeto também é regulamentar a cooperação internacional. Seja cooperação jurídica, seja cooperação na área da saúde, seja cooperação na área da educação, tá bom? É criar um ambiente, é transformar a sociedade internacional em algo, vou até voltar aqui,
em algo que seja baseado na soberania estatal, na igualdade jurídica entre os estados, na preservação da territorialidade, então, preservar o Estado, o território contra intervenções, e a não intervenção. Não existir guerras entre os membros dessa sociedade internacional. Então, o objeto do nosso direito internacional, é reduzir qualquer mazela que atrapalhe a sociedade internacional. Mas atrapalhe em que sentido? Que leve a sociedade internacional por um momento anárquico, sem regras e para a guerra. Bom? Então, o nosso objetivo aqui no direito internacional é reduzir conflitos entre os membros da sociedade internacional, é regulamentar a cooperação internacional, é conferir tutela aos bens jurídicos que cada Estado diga que é importante. Tá bom? Então, por exemplo, você tem um rio que passa em diversos países. Você acha que, digamos que esse rio passa aí em 3 países. Primeiro passa num país, depois passa em outro país, depois ele deságua lá na foz grande dele, não é? Você acha que construir uma hidrelétrica nesse rio é algo que você pode fazer sem o consentimento dos demais países? Não. Não, não é. Mas imagine uma sociedade que não exista regras, uma sociedade internacional que não exista regras. E aí, eu vou construir, não vou? Vai valer a lei do mais forte. Então, o direito internacional, ele quer acabar com esses movimentos de força, mas ele quer transformar tudo num diálogo, ele quer regulamentar as relações jurídicas internacionais, tá bom? Aí eu falei, né, da história da hidrelétrica, mas Brasil e Paraguai criaram uma hidrelétrica sem conversar com seu vizinho, tá? Com seu vizinho, a Argentina. Aí Lá depois... no Marco das Três Fronteiras, né, professora? Sim. E aí, como é que você faz? Dizem que se abrirem todas as comportas de Itaipu de uma vez, eles vão inundar Buenos Aires. É o que dizem, não é? Então, imagina a rivalidade e o aspecto beligerante que isso existiu na época da construção da hidrelétrica de Itaipu. É isso que o direito internacional quer? Não. Ele quer a cooperação, ele quer regras mínimas para que os países não entrem em guerra. Tá bom? Lá na Europa, nós temos um rio, lá na Europa, o rio Elba. É um grande rio que corta inúmeros países. O que estava acontecendo? Tinha Estado que queria criar uma barreira, criar uma hidrelétrica, que ia prejudicar a navegação mais lá para frente do rio, que ia diminuir a água que eles iam usar para a agricultura. Então, esses países que são banhados pelo rio Elba, eles se uniram numa organização internacional que eles criaram, esses próprios países, para regulamentar as águas daquele rio. Isso é o que o direito internacional público vai querer resolver. Para que eu vou brigar com o meu vizinho por essa água, se nós podemos nos unir e legislar de forma favorável para todos nós? Ok? Então, o objeto do direito internacional vai ser sempre satisfazer os interesses comuns dos Estados. Combinado? E quais são os fundamentos
desse direito internacional público? Nós temos duas correntes que vão tratar dos fundamentos. A primeira é a teoria voluntarista e a outra é a teoria objetivista. A teoria voluntarista, ela também vai ser chamada de teoria subjetiva, porque ela vai dizer que o fundamento do direito internacional público, ele vai ser na vontade dos seus atores, tá bom? A vontade dos atores é que vai condicionar o funcionamento do direito internacional. Então, por exemplo, se um Estado quer fazer uma barragem no rio, ele vai fazer, porque é o interesse dele. Mas se ele quiser fazer essa barragem com apoio dos demais países que também usufruem daquelas águas, ele também vai falar. Porque o direito internacional, ele vai se fundamentar na vontade dos seus atores, ok? E a teoria objetivista, ela não vai falar isso, não. Ela vai falar o seguinte, olha, o direito internacional, ele já evoluiu de uma forma tão grande, ele já está tão transcendente, que ele possui valores, princípios e regras que vão condicionar a própria existência dessa sociedade internacional. Então, é com base naquele tratado, por exemplo, que foi criado lá em 1648, que nós temos a sociedade internacional. E ali criaram-se regras que se mantêm, regras que precisam ser cumpridas, independente de o Estado aceitar ou não. E um dos argumentos dessa teoria objetivista são as normas de ius cogens. Vou falar mais na frente, mas o que são essas normas de ius cogens? As normas de ius cogens são aquelas normas que devem ser obrigatoriamente cumpridas por todos os estados, independente de ele aceitar ou não. No momento em que ele adere a essa sociedade internacional, ele também vai aderir às suas regras. E essas normas ius cogens, elas são erga omnes, elas se aplicam a todos os estados, querendo ou não, ok? Então, os fundamentos do nosso direito internacional público vão ser divididos em teoria voluntarista e teoria objetivista, tá bom? Ou você acha que que o direito internacional ele vai depender exclusivamente da vontade dos seus atores, ou você adota uma teoria objetivista, que não, essas regras já existem. Quando você entra para o sistema internacional, entra para a sociedade internacional, você já vai aderir a essas regras, tá bom? Lá na teoria das relações internacionais, falando agora, eu me lembrei disso, né? Tem uma teoria que é a teoria clássica, que é a teoria realista, não é? Então, essa ideia da vontade do sujeito internacional está muito voltada lá para essa ideia da teoria realista, né? Que o mais forte era o Leviatã, lá do Hobbes, não é? É a lei do mais forte, o Estado ele vai impor a sua força em relação aos demais, tá? Então, essa teoria voluntarista está muito ligada a essa teoria clássica das relações internacionais. Beleza? Alguma dúvida até agora? Não. Estou falando muito rápido. Também não. Assim que é bom, né, Carol? É. Vamos lá. E como que funciona esse direito internacional público quando ele é confrontado com a nossa ordem jurídica interna?
E aí, o que vai prevalecer? O direito internacional público ou a nossa ordem interna? Para isso, nós vamos ter duas teorias também. A teoria do dualismo e a teoria do monismo. O dualismo vai pregar o seguinte: olha, existem dois direitos: o direito internacional público e o direito nacional. O direito internacional público é uma coisa, o direito nacional é outra coisa completamente diferente. O direito internacional público e o direito nacional, eles não se misturam. Um não depende do outro. Ok? São coisas distintas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, não é assim? Então, o dualismo, direito internacional público e a ordem jurídica nacional é água e vinho. Não se misturam. Não, água e vinho, não, água e óleo, não é? Água e óleo não se misturam, não é assim? Já o monismo, ele vai falar, olha, não é bem assim, tá? Direito internacional público e a ordem jurídica interna nada mais é do que direito. Nós estamos juntos nesse barco. Ao assinar o meu contrato social, lá do Rousseau, vocês lembram disso? O contrato social. Ao firmar o meu contrato social com o Estado, com o meu país, eu também estou aderindo às normas que o meu país, o meu Estado, firmou com a sociedade internacional. Então, direito internacional público e o sistema jurídico interno são a mesma coisa, tá bom? Para o dualismo, as normas de direito internacional e as normas internas, elas nunca vão entrar em conflito. Por quê? Porque uma coisa é o direito internacional, outra coisa é a ordem interna, tá bom? O que os estados firmam no âmbito internacional, eles o que eles firmam vai permanecer no âmbito internacional. Não vai ter reflexo nas normas internas. Tá bom? Imagina viver numa sociedade assim, né? O Estado, ele assina lá na ordem jurídica internacional um tratado de não tortura. Olha, estou assinando aqui na ONU a Convenção Internacional contra todas as formas de tortura. Mas dentro do seu ordenamento interno, está lá no Código Penal, que é permitida a tortura para fins de confissão de crimes. Imagina viver num lugar assim. Quer dizer, no âmbito internacional, o Estado diz que é contra a tortura, mas no âmbito interno, ele aceita esse tipo de posicionamento. Não é um pouco conflitante? Então, para fugir dessa ideia radical do dualismo, alguns doutrinadores resolveram criar dentro do dualismo o dualismo moderado, que vai falar o seguinte: olha, nós temos duas ordens independentes e diversas. Uma é o direito internacional, que é a relação entre os estados, entre os atores das relações internacionais, ok? E outra é a relação do Estado com os seus indivíduos, com a sua população, tá? Mas nada impede que o Estado pegue aquele tratado internacional que ele assinou e incorpore na sua legislação interna.
E é isso que o Brasil faz. Então, para os doutrinadores do direito internacional público, o Brasil adota um dualismo moderado. Ele reconhece que são duas ordens jurídicas diferentes, mas os tratados internacionais firmados, as convenções, podem ser internalizadas, podem virar leis, ok? Aqui, no nosso ordenamento jurídico interno, um exemplo, Pacto de San José da Costa Rica, não é verdade? O Pacto de San José da Costa Rica é um tratado internacional que foi firmado entre o Brasil e diversos países aqui da América do Sul, das Américas, América do Norte, Central, Caribe e América do Sul, que vai regulamentar direitos e garantias mínimas para o indivíduo. Então, o Brasil assinou o tratado lá, bonitinho, o Tratado de San José da Costa Rica. Mas ficou só no âmbito internacional? Não. Ele trouxe esse tratado para a ordem interna. Então, ele fez todo um procedimento legislativo e executivo, que nós vamos ver quando nós vamos falar de tratados internacionais, e transformou aquele tratado internacional em uma lei que passa a ter força aqui dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Ok? Então, o Brasil adota esse dualismo moderado. E o monismo? Nas normas do monismo, tudo é uma coisa só. Aquilo que você assina no exterior, assina e ratifica, já vale como norma interna. Você não precisa nem passar no poder legislativo. Basta o poder executivo assinar, ratificar, que ele já está automaticamente incorporado no nosso ordenamento jurídico, ok? Nós vamos ter dois tipos de monistas. O monista internacionalista, que é aquele que vai dizer que, se existir por acaso um conflito, quem prevalece é o direito internacional, tá bom? Então, em caso de qualquer possível conflito, a norma de direito internacional, ela é, não queria usar o termo hierarquicamente superior, mas ela é mais forte do que a norma interna. Quem é o defensor desse monismo internacionalista? O nosso grande Hans Kelsen, tá bom? Para o Hans Kelsen, o nosso ordenamento jurídico, seja ele internacional ou interno, é único, é uma coisa só, tá bom? E o direito internacional, que ele vai chamar de direito das gentes, que agora vocês já sabem que é o direito internacional público, esse direito internacional, ele está acima, ele pesa mais do que o direito interno. Por quê? Porque quando eu me comprometo perante a sociedade internacional, eu estou me comprometendo não só para a população que vive no meu país, mas para todo mundo. Então, o direito internacional, ele é superior ao direito interno, se nós tivermos um conflito nessa ordem jurídica. O monista nacionalista é o Hegel, por exemplo, que vai falar que não, que o direito nacional, ele tem primazia em relação ao direito internacional. Então, num possível conflito, eu vou aplicar as normas internas. Combinado? E, por fim, ainda mais moderno,
algo de aí 50, 40 anos para cá, nós vamos ter uma outra interpretação, que é a primazia da norma mais favorável. Nós vamos ver isso lá em direito internacional privado, quando nós formos falar de direito do consumidor e direito do trabalho internacional, tá bom? Em direito do consumidor, nós vamos aplicar a norma mais benéfica para o consumidor, seja ela uma norma internacional ou uma norma nacional, ok? Vai ser a norma que for mais benéfica. A mesma coisa vai ser para o trabalhador. Qual é a norma mais benéfica para ele? A norma do local que ele trabalhou, a norma da sede da empresa ou a norma do seu país. Então, de 40 anos, 50, 40 anos para cá, a gente já não fala mais só em dualismo e monismo. Agora nós falamos nessa primazia da norma mais favorável. E nós vamos aplicar essa primazia da norma mais favorável quando nós tivermos situações de vulnerabilidade. Tá bom? Para quê? Para que nós tenhamos uma paridade de armas. Então, eu vou aplicar a norma mais favorável para que o consumidor ele fique no mesmo pé de igualdade com a empresa, tá? Ou você acha que você tem a mesma força jurídica que a AliExpress? Não tem, não é verdade? Então, hoje nós já falamos nessa primazia da norma mais favorável. Beleza? Fontes do direito internacional público. As fontes, elas podem ser material ou formal, ok? O que é a fonte? O que é a fonte? É aquilo que você se baseia, não é? Essa fonte, ela pode ser material ou formal. O que é uma fonte material aqui para o direito internacional público? A fonte material vai ser um fato que ocorreu ou um fundamento sociológico. Então, são fatos ou fundamentos que provocam os estados a criarem normas jurídicas. Então, logo após o fim da Segunda Guerra, a Segunda Guerra, nós sabemos, teve um grande extermínio de determinados povos, não foi só um, foram vários, ok? E nós não tínhamos até então uma legislação internacional que punisse governantes que atentassem contra a vida de populações vulneráveis. Não tínhamos o crime de genocídio. Esse, inclusive, é um dos argumentos para a defesa dos réus lá em Nuremberg e lá em Tóquio, tá bom? Lá no Tribunal de Nuremberg, lá no Tribunal de Tóquio, as defesas, tanto dos militares japoneses, quanto dos militares e outros alemães, era que, como você vai me punir por um crime que não existe? Eu posso punir alguém com um crime que não existe? Como que é aquela máxima lá do latim? Nulla pena sine legis, não é assim? Como que eu posso punir alguém se aquele crime, aquele ato que ele cometeu não é tipificado? Tá? Então, esse era um dos argumentos
lá dessas pessoas envolvidas, tanto no Tribunal de Nuremberg quanto no Tribunal de Tóquio. E então, aqueles atos violentos durante a guerra obrigaram os atores da sociedade internacional a legislarem, a criarem normas jurídicas. Aqueles fatos que ocorreram são fonte material, tá bom? E fonte formal é a norma jurídica. É a exteriorização daquele fato em norma jurídica. É o direito positivo, tá bom? É o direito positivo. E onde estão as fontes formais do direito internacional público? Elas estão lá no artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça e também em outros lugares espalhados por outras normas, por outros tratados ou pelo costume internacional. Ok? Essas normas têm hierarquia? Se você ler aí o artigo 38 da Corte, do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, você vai ver que o primeiro item que ele traz são os tratados internacionais, também chamados de convenções internacionais. Ok? Os tratados internacionais são os que aparecem primeiro, depois vem o costume, depois vem os princípios gerais do direito. Nós temos depois as decisões dos juristas das cortes internacionais. Existe alguma hierarquia entre essas fontes? Nós temos dois posicionamentos. O primeiro posicionamento, a primeira corrente, vai falar que os tratados internacionais ou essas convenções internacionais, elas têm prioridade. Elas estão hierarquicamente superiores, acima, tá? Primeiro seriam os tratados internacionais, depois os costumes, depois os princípios gerais do direito, depois as decisões judiciais e as doutrinas, tá bom? E, por fim, a equidade. Essa é uma corrente. Outra corrente vai falar que não, que as fontes, elas podem surgir em outros lugares. Então, eu não posso ver o artigo 38 como algo taxativo. Não posso ver como algo taxativo, tá bom? Outras normas, outras fontes podem surgir, tá? Então, não existiria para essa outra corrente hierarquia entre as fontes. Vamos falar um pouquinho das fontes para a gente terminar, então, a nossa aula de hoje? A primeira fonte é de tratados, tá? Tratados internacionais nada mais são do que acordos escritos. Gente, o primeiro tratado, ele não surgiu lá em 1648, não, tá? Nós já temos tratados, desde que o homem pisou na Terra, tá bom? Nós já temos tratados aí muito antigos, tá? O direito internacional moderno, ele tem como o direito internacional tem como marco os tratados da Paz de Westfália, mas os tratados, eles já existem há muito tempo, ok? Nós vamos ter aí 2 aulas só para falar dos tratados internacionais. E os tratados internacionais, então, são esses acordos, eles têm inúmeros nomes. Convenções, convenção guarda-chuva, tratado, tá? Um monte de coisa aí, mas significa a mesma coisa. Significa um acordo escrito que foi negociado por atores das relações internacionais. Tá bom? Segunda fonte,
os costumes internacionais. É uma prática geral aceita como sendo direito. É uma prática reiterada. E os costumes, eles vão ter dois elementos: um caráter material e um caráter subjetivo. No caráter material ou objetivo, é a prática reiterada, uniforme e constante de um ato, tá bom? Seja ele no âmbito interno, mas que tenha reflexo internacional, tá bom? Então, é a prática reiterada de um ato. E o que é esse caráter subjetivo? Na minha cabeça, aquele ato que eu estou praticando é obrigatório, tá bom? Então, na minha cabeça, eu acho que aquilo é obrigatório. Beleza? Tá? Um costume mineirês. Qual é um costume mineirês? Servir pão de queijo sempre que você recebe uma visita na sua casa. Para mim, tem um aspecto material. Qual que é? Sempre servir pão de queijo quando recebo visita na minha casa. E qual é o meu aspecto subjetivo? Isso é obrigatório, tá bom? Se eu não servir pão de queijo quando alguém vier na minha casa, eu acho que eu estou violando uma norma, ok? Isso é um costume. Beleza? Decisões judiciárias são o que nós chamamos de jurisprudência internacional. Nós temos diversos tribunais que vão gerar uma quantidade de decisões que vão reger e que vão valer como fontes de direito internacional público. Tá bom? Então, nós temos, por exemplo, a Corte Internacional de Justiça. Eu vou passar para os grupos casos da Corte Internacional de Justiça para a gente analisar. Tá? Quais são os aspectos que envolvem o direito internacional? Nós temos o Tribunal Penal Internacional, nós temos a Corte Interamericana de Direitos Humanos, nós temos a Corte Africana de Direitos Humanos, nós temos a Corte Europeia de Direitos Humanos, e por aí vai. Essas cortes internacionais, elas produzem jurisprudência. E essa jurisprudência, ela vale como fonte internacional. Tá bom? Doutrina. O que é a doutrina? São aqueles estudiosos do direito internacional que vão escrever sobre determinados assuntos, eles vão divagar, eles vão criar hipóteses e vão aplicar uma solução para aquelas hipóteses, tá bom? Então, são os estudos realizados pelos grandes doutrinadores ou pela Comissão Internacional, a Comissão de Direito Internacional das Nações Unidas. A Comissão de Direito Internacional também vai criar doutrina, vai analisar possíveis eventos internacionais e como solucionar esses eventos, ok? Então, a principal função da doutrina é contribuir para a interpretação e aplicação da norma internacional, bem como para a formulação de novos princípios e regras jurídicas, indicando as demandas da sociedade internacional, os valores que esta pretende ver resguardados, a opiniores dos sujeitos de direito internacional. Ok? Alguma dúvida com relação à doutrina? Princípios gerais do direito. Eu vou até voltar
aqui, deixa eu sair aqui, que eu vou ler para vocês o que diz o artigo 38 da Corte Internacional de Justiça. A Corte, cuja função é decidir, de acordo com o direito internacional, as controvérsias que lhe forem submetidas, aplicará os princípios gerais de direito reconhecidos pelas nações civilizadas. E aí? Quer dizer que os princípios gerais do direito, eles são somente aqueles das nações civilizadas? E quem são as nações civilizadas? Quer dizer que eu tenho nações não civilizadas? Quer dizer que eu tenho um país que não é civilizado? Eles ainda vivem lá no tempo das cavernas? É isso? Pois é. Quando nós falamos de princípios gerais do direito, nós precisamos entender que a Corte, o Estatuto da Corte, ele vai se basear no direito europeu, tá bom? Ele vai se basear num direito ocidental, tá? Vai se basear num direito romano, beleza? E aí, nós tínhamos aquela ideia, né? Se não é um direito germano-romano, não é? A pessoa está aí num sistema jurídico que não é tão bom. E aí, eles usaram esse termo extremamente pejorativo de princípios gerais do direito reconhecido pelas nações civilizadas, tá? Então, cuidado, isso aqui é um termo bem pejorativo. Opa! É um termo bem pejorativo que usaram, mas que nós não vamos replicar. Tá bom? Conseguem ver? Acho que eu fiz aqui alguma coisa. Professora, ficou tudo preto. Ficou, né? Então, deixa eu arrumar aqui. Acho que agora vai. E agora? Agora foi, não é? Foi. Então, vamos lá. Então, o que são esses princípios gerais do direito? São normas genéricas, tá bom? Que são aplicadas à maioria dos sistemas jurídicos internacionais. Então, são normas genéricas que a grande maioria dos sistemas jurídicos adota, como, por exemplo, dignidade da pessoa humana. Tá bom? Dignidade da pessoa humana é um princípio amplamente utilizado, seja para quem adota o sistema germano-romano, seja para quem adota o sistema da common law, seja para quem adota um sistema de Confúcio, só não vale lá na China, não é? Mas até lá na China existe o primado da proteção da dignidade da pessoa humana, tá? Outro princípio fundamental para o direito internacional público, princípio do pacta sunt servanda. Aquilo que foi pactuado deve ser cumprido, tá bom? É aquele acordo do bigode, não é? Como é que o povo dizia antigamente, né? Tirava o fio do bigode, não é? Aquilo que você pactuou, você é obrigado a cumprir. Então, aquilo que os estados assinam é obrigatório, é lei entre os estados. Tá bom? Então, o princípio do pacta sunt servanda é um princípio
fundamental para o direito internacional privado. Outro princípio da boa-fé, do princípio da obrigação da reparação de danos, tá bom? Então, esses são princípios que a maioria dos sistemas jurídicos adotam. Nós vamos ter também, aqui como uma fonte que está fora do artigo 38, os princípios gerais do direito internacional. São normas ainda mais genéricas. E são, por exemplo, soberania nacional, igualdade jurídica entre os estados, não intervenção, autodeterminação dos povos, não é isso que está lá no artigo da Constituição, logo no início, os fundamentos da República Federativa do Brasil são, artigo 4º, não é isso? Então, esses são os princípios gerais do direito internacional. Analogia e equidade. O que é analogia? Analogia é uma forma, tá, de regular relações sociais que não sejam objeto de norma jurídica expressa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um caso parecido e vou resolver aquele problema. Eu vou usar a analogia. A analogia também é uma fonte do direito internacional. Eu vou usar, então, um caso similar para poder resolver aquele caso, porque aquele caso especificamente, ele não possui uma norma jurídica. Existem algumas críticas. Será que a analogia seria uma fonte ou um meio de integração do direito? Vai ficar aí a dúvida para vocês, tá bom? E aí, a analogia é uma fonte ou é um meio de integração? É um meio de resolução daquela situação fática com base em casos semelhantes? E aí? E a equidade é a aplicação da justiça. Eu vou ser justo com aquele caso. Mas a equidade, ela só é admitida em casos concretos se as partes, todas as partes envolvidas, aceitarem a aplicação da equidade. Aí o juiz daquele caso, ele vai poder julgar com base na justiça e não na lei, por exemplo. Não no tratado internacional, não no costume, não com o princípio do pacta sunt servanda. Imagina, por exemplo, que Somália e os Estados Unidos assinem um tratado internacional dizendo que 90% da produção de grãos da Somália vai ser vendida para os Estados Unidos por metade do preço de mercado. Imagina. Ah lá, eles assinaram, não assinaram? Aquilo que é assinado não vale como força de lei entre as partes? Tadinho da Somália, não é? Imagina, vender 90% da sua produção por metade do preço de mercado, o que o povo na Somália vai comer? Aí, o que a Somália faz? Deixa de cumprir o tratado internacional. Os Estados Unidos, então, vão acionar a Somália na Corte Internacional de Justiça, por exemplo. Se os Estados Unidos e a Somália concordarem com a aplicação da equidade, o juiz do caso, ele vai poder julgar com base no que é justo, com base na ideia de justiça. E aí, nesse caso, o que vocês imaginam que o juiz vai decidir?
que a Somália é obrigada a entregar 90% da sua produção de grãos, a metade do preço, ou a rescindir, ou a denunciar aquele tratado internacional? Cancelar aquele tratado internacional. O que vocês acham? Com base na justiça, não é? Naquilo que é justo nas relações jurídicas, a Somália vai poder denunciar aquele tratado internacional sem nenhuma penalidade. Ok? Então, essa é a equidade, que vai ser chamada também de ex-aequo e bono. Ok? Atos unilaterais dos estados. Isso aqui é interessante. Eu vou até trazer um caso que foi decidido na Corte Internacional de Justiça sobre fontes internacionais com relação aos atos unilaterais dos estados. Então, aquilo que o estado faz, seja no âmbito interno quanto no âmbito internacional, vai valer como fonte. Aquilo que ele faz é visto como uma prática reiterada dos atos do Estado e vai ser utilizada em determinada situação. Então, eu vou trazer, quando nós formos analisar lá as jurisprudências da Corte, esse caso que fala dos atos unilaterais do Estado, tá bom? As práticas reiteradas que os estados fazem, tá? Então, essa prática reiterada das ações estatais também vão ser usadas como fontes do direito internacional, tá bom? A mesma coisa as decisões das organizações internacionais. Tudo que as organizações internacionais produzem, fazem, são fontes de direito internacional privado, tá bom? Com relação às decisões das organizações internacionais, nós vamos ver que lá nas organizações internacionais, nós temos atos obrigatórios, que são aqueles que todos os estados estão sujeitos a aceitar aquelas decisões, e atos facultativos, que o estado aceita ou não. Por exemplo, uma decisão da Assembleia Geral da ONU é um ato facultativo. Os estados adotam, né, internalizam aquela decisão se eles quiserem. Agora, uma decisão do Conselho de Segurança das Nações Unidas é um ato impositivo. Ele é obrigatório para todos os estados, tá bom? Por fim, para acabar, as normas imperativas são aquelas de ius cogens, aquelas que são obrigatórias para todos os estados, tá bom? É uma norma aceita e reconhecida pela comunidade internacional dos estados como um todo, como a Sociedade Internacional dos Estados como um todo, como norma da qual nenhuma derrogação é permitida. Ou seja, você é obrigado a cumprir. Você não pode fazer absolutamente nada que impeça a execução dessa norma. Tá bom? Ok? Também chamadas de normas peremptórias ou obrigações erga omnes, tá? Por exemplo, uma norma ius cogens, proibição da tortura, tá? Proibição da tortura é uma norma ius cogens. Todos os estados estão obrigados a condenar a tortura. Outra norma ius cogens,
o direito de não ser escravizado. É outra norma ius cogens, tá? E aí, lembrando desses dois direitos, o Norberto Bobbio, lá no livro dele, né, A Era dos Direitos, ele vai trazer um ponto muito interessante, que ele fala assim, todo direito é relativo, exceto dois, o direito de não ser torturado e o direito de não ser escravizado. Esses dois são os únicos direitos absolutos de todos os ordenamentos jurídicos internacionais. Tá bom? Então, o Norberto Bobbio, ele vai falar que não ser torturado e não ser escravizado são direitos absolutos, os únicos que não podem ser relativizados. E, por isso, são normas imperativas. São normas de ius cogens, ok? Por fim, nós vamos ter uma construção bem recente chamada soft law. O soft law, para alguns doutrinadores do direito internacional, ele vai ser considerado como uma fonte, tá? Eu não concordo muito, mas quem sou eu, não é? Para falar, quem sou eu na fila do pão, não é verdade? Para eu dar minha opinião, não sou nada. Mas esses doutrinadores do direito internacional, eles vão falar do soft law como fonte do direito internacional. O soft law é uma oposição a uma política de imposição que existia no fim da Segunda Guerra Mundial, exercida principalmente pelos Estados Unidos, que era o hard law, que era aquele negócio, olha, eu te dou a cenoura, mas eu te bato com taco, tá? Quer dizer, eu vou te dar algo, mas você vai ter que me dar algo em troca, por meio da força, ok? Isso era o hard law. Foi muito utilizado pelos Estados Unidos. Olha, eu vou te dar uma coisa aqui, mas você vai ter que seguir aqui minha política econômica, você vai ter que seguir as posições que eu defendo, tá bom? E aí, em oposição a esse hard law, veio o soft law, que é uma lei branda, não é? O direito brando, maleável. É a conquista dos estados por meios mais tranquilos. Por exemplo, você vai defender uma política, por exemplo, capitalista, porque você curte viajar para os Estados Unidos, você gosta de ter um iPhone, você quer um tênis novo, você escuta as músicas americanas, então você acha que a cultura capitalista americana, ela é legal, tá? Ela é bacana, ela é a melhor, então você acaba introduzindo conceitos daquele país, não pela força, mas pela cultura, pelo cinema, ok? Então, é um conjunto de regras cujo valor normativo seria limitado, seja porque os instrumentos que as contêm não seriam juridicamente obrigatórios, seja porque as disposições em causa, ainda que figurando em um instrumento constringente, não criariam obrigações de direito positivo, ou não criariam, senão, obrigações pouco constringentes. Ou seja, você vai seguir porque você acha que aquilo é legal, porque você gosta, porque você foi bombardeado de alguma forma para ter aquele tipo de pensamento. Não pela imposição, por meio da agressão, mas por outros elementos. Por conta disso, né, essa ideia, por isso eu discordo, né, disso ser uma fonte do direito, porque isso não é uma lei propriamente dita. Isso é mais um instituto, uma forma de analisar as relações entre os estados do que uma norma, uma fonte real de direito. Ok, pessoal?
Você lembra bem dessa frase? Dessa frase vocês lembram, né? Quem sou eu na fila do pão, não é? Então, quem sou eu aqui na fila do pão para dar minha opinião sobre isso? Mas eu discordo, né? Eu me baseei na posição de outros doutrinadores, que eu concordo com outros doutrinadores, que também falam que o soft law, ok? O soft law, ele não é uma fonte, porque ele não é caracterizado por uma regra positiva de direito, ou uma forma de interpretar, ou aplicação de outras normas, ou aplicação do que é justo. Ele é mais a adoção de critérios, tá? Feitos sem um caráter impositivo. É facultado às pessoas. Por exemplo, tem gente que adora a cultura japonesa. Tem lá os mangás, quando tem aqueles eventos, vai fantasiado para os eventos. Aquilo ali cria, entre o Brasil e o Japão, um soft law, uma relação de aproximação. Você vai vender mais produtos japoneses, você vai ter um tratamento diferente com relação ao Japão e o Japão com relação ao Brasil, porque sabe que aqui tem uma comunidade japonesa e uma comunidade que consome produtos japoneses. Então, como que você vai falar que isso é uma fonte de direito internacional? Tá bom? E, por outro lado, você tem o hard law, que era aquela imposição da cultura, não só da cultura, mas da economia de determinado local, por meio da força, tá? E os Estados Unidos, a União Soviética, também fizeram muito isso, tá? Você adota a posição econômica que eu estabeleci aqui para as Américas, sobre pena de intervenção, tá? Sobre pena de mandar bombardear o Palácio Presidencial, tudo isso. Ou de invadir o seu país e pegar o seu presidente. Tudo isso é o hard law. Combinado? Então, essas são minhas críticas ao soft law. Beleza, pessoal? Alguma dúvida com relação ao nosso conteúdo da aula de hoje? Não, professora, sem dúvidas. Sem dúvidas, né? Tudo tranquilo, não é? Muito fácil. Tá bem explicativo os slides. Aí por isso não precisa copiar, que aí tá bem tranquilo. Então, quaisquer dúvidas, vocês já sabem, entrem em contato. Um beijo. Nada fácil? Que isso, Renato? Super fácil. Nós vamos fazer alguns exercícios para fixar esse conteúdo, tá bom? Então, não se preocupem com isso. Aprendemos mesmo na hora de fazer os exercícios. Beleza? Então, é isso, pessoal. Um beijo para vocês. Bom fim de semana, resto de semana, fim de semana. Carnaval. Bom carnaval. Cadê a Fernanda? Bom carnaval para vocês. Lembrando para a turma noturna que no dia 24 nós não teremos aula. Nós vamos remarcar essa aula do dia 24, porque eu vou fazer o workshop com os alunos de TCC 2, tá bom? Então, nós não teremos aula no dia 24, ok? E aí nós nos vemos, então, lá para o início de março. Para a turma da manhã que está assistindo hoje, aula dia 24, normal, beleza? Aula dia 24, normal. É isso aí, Ângela. Fernanda, cadê você? Então, pessoal, um grande beijo e até!